Pessoal, sejam bem-vindos à aula de estatística. Meu nome é Silvio Alves e hoje nós vamos falar aí das medidas de tendência central, especificamente a média aritmética simples. Bom, vamos lá. Então tá aí, ó, medidas de tendência central. Então as medidas de tendência central, elas têm por objetivo localizar o centro dos dados, tá? E nós temos aí três medidas, basicamente. A média, a mediana e a moda. Essas três medidas são denominadas, então, medidas de tendência central. Por que medidas de tendência central? Porque elas tendem a localizar o centro dos dados. E por que isso? Porque espera-se que o centro dos dados concentra uma maior quantidade de elementos. Então, basicamente é isso. Dessas três medidas, nós vamos falar da média e vamos falar da mediana, tá? Então, tá aí, ó. Em muitos casos, essas medidas podem ser diferentes, mas elas também podem ser iguais, tá? Se eu tenho dados simétricos, essas medidas vão ser iguais. Se eu tenho dados que não sejam simétricos, elas não serão iguais, tá? A gente vai adotar três casos para a gente trabalhar essas medidas. Então, nós vamos aprender a calcular essas medidas, né? A média, a mediana, quando a gente está trabalhando com dados brutos. Depois, quando a gente está trabalhando com tabela de distribuição simples. E depois, quando a gente está trabalhando com tabela de distribuição agrupada em classes. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar inicialmente com a média aritmética simples. Quando eu tenho dados brutos, né? Então, como que é definido a média? Então, se eu tenho, né, uma amostra, um conjunto de elementos com N elementos, tá? N observações, x1, x2, até xn. Então, aqui eu tenho N observações. Então, a média aritmética amostral, denominada aí, ó, representada por x barra, média aritmética amostral, ela é definida como somatório de todos os elementos, né, da minha amostra. Então, somatório de xi é cada um dos meus elementos da amostra. Então, somatório de xi com i variando de 1 até n, dividido por n, onde n é a quantidade de elementos que eu tenho na minha amostra. Se eu estiver trabalhando com a população, tá? Mesma coisa, se eu tiver N maiúsculo elementos, tá? Observa que a amostra eu trabalho aqui com N minúsculo, né? E população eu trabalho com N maiúsculo, quantidade de elementos. Então, a definição é a mesma, o que muda é a simbologia. Olha aí, ó, quando eu estou trabalhando com a média populacional, o símbolo é Mi, essa letrazinha grega aqui, ó, Mi, tá? E a definição é a mesma, somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos que a gente tem, certo? Vamos a um exemplo aí, ó. Os dados a seguir representam temperatura em que ocorre uma deflexão devido a uma carga em uma amostra de 10 tubos plásticos idênticos. Então, aqui eu tenho 10 medidas, cada medida dessa daqui é uma temperatura, tá? Uma temperatura de deflexão. Então, o primeiro tubo teve uma deflexão a uma temperatura de 206 graus. O segundo tubo teve uma deflexão a uma temperatura de 188 graus. E assim por diante. Até o 10º tubo teve uma deflexão a uma temperatura de 213 graus. Tá? Então, a gente quer aí a temperatura média. Então, como que a gente vai fazer isso? Tá? Então, por definição aqui, ó, vamos somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos que a gente tem. Então, tá aqui, ó. Então, a média, somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Então, aqui eu estou somando todos e vou dividir por 10, tá? Então, no final das contas, a média de temperatura, né? Temperatura média de deflexão
ficou em 196,7 graus Fahrenheit. Tranquilo? Então, não tem dificuldade nenhuma, né? Quando eu tenho os dados brutos, a gente soma todos os elementos, divide pela quantidade de elementos que a gente tem. No caso aí de tabela simples, né? Tem aqui uma tabela de distribuição de frequência simples. Então, o que que muda? O que muda é que na tabela a gente tem uma frequência, né? Então, vamos considerar aqui, ó, xi, o valor do elemento na posição i na tabela. O fi é a frequência daquele elemento. E o k é a quantidade de posições que eu tenho na tabela, certinho? Então, a média aritmética, x barra, média amostral, é definida como sendo o somatório de cada elemento xi vezes a frequência dele, dividido pelo somatório da frequência. Tranquilo? Uma observação aí, ó, que a somatória da frequência vai coincidir com o n, né, que é a quantidade de elementos, tá? Uma observação, a questão de arredondamento, tá? Quando o resultado não for exato, então eu vou arredondar o resultado final para uma casa decimal a mais do que os dados. Tranquilo? Então, se os dados, por exemplo, forem inteiros, então o resultado final vai ter uma casa decimal, tá? Vamos aí ao exemplo aí, ó. Olha o exemplo. Então, aqui a tabela representa número de peças, número de defeitos por peça. Então, peguei uma peça e vou verificar quantos defeitos ela tem, tá? Então, tá aqui, ó, essa tabela, tá? Estou aproveitando aqui, ó, no material, já é a tabela 12 do material, mas não me preocupa com isso. Tá aqui, ó, número de defeitos por peça. Então, a primeira coluna é o número de defeitos. Então, as minhas peças variam de nenhum defeito até 4 defeitos. E aqui a frequência, ó, tá? Então, nenhum defeito. 5 peças não tem nenhum defeito. 10 peças tem um defeito. 18 peças tem 2 defeitos. 12 peças tem 3 defeitos. E 5 peças tem 4 defeitos. Então, somando tudo aqui, vai dar 50. Então, ao todo, eu tenho 50 peças, tá? Então, eu quero calcular o número médio de defeitos, tá? Número médio de defeitos. Então, como é que nós vamos fazer isso, ó? Então, voltando aqui, ó, na fórmula, olha aqui, ó, somatório, xi aqui, então, para nós é o quê? É o número de defeitos, vezes a frequência, tá certo? Então, eu vou criar na minha tabela, para simplificar os cálculos, uma coluna, tá vendo aqui, ó? Criei aqui uma terceira coluna, onde eu vou calcular x vezes f, né? O x é o número de defeitos e o f é a frequência. Então, vou fazer aqui, ó, 0 vezes 5, 0. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 18, 36. 3 vezes 12, 36. E 4 vezes 5, 20. E aí, vou somar esses valores, ó. Então, quando eu somo esses valores, vai dar 102. Então, pronto, ó. Então, o que vai ser a minha média? Vai ser o somatório de x vezes f, que é 102, dividido pelo total da frequência, que é 50. Então, fazendo essa conta, o arredondamento vai dar 2,0. Ou seja, em média, cada peça tem 2,0 defeitos. Tranquilo? Bom, agora é o caso em que a gente tem a tabela de distribuição agrupada, tá? Tabela agrupada. Então, deixa eu só localizar aqui, ó. Dados apresentados em tabela de distribuição de frequência agrupada. Então, aqui é agrupada. Tranquilo? Bom, no caso da tabela agrupada, se vocês observarem aqui na tabela, ó, na primeira coluna que eu tenho as temperaturas, eu não tenho um valor fixo, eu tenho um intervalo, tá? Mas na fórmula, aqui, ó, a fórmula é a mesma. É o somatório de xi vezes fi. Mas quem é xi? Tá? Sendo que eu tenho aqui um intervalo, tá? Então, o que a gente faz? A gente estima
esse xi, como sendo quem? Tá aqui, ó. Então, o meu xi vai ser o ponto médio da classe, tá? Então, eu vou ter que calcular primeiro o ponto médio da classe. O fi continua sendo a frequência e o k continua a quantidade de classes, né? Então, olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Então, para essa tabela, né, ó, essa tabela representa o quê? Temperatura de efluentes, tá? Na descarga de uma estação de tratamento de esgoto. Aí eu quero aí a temperatura média, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó, vou pegar essa tabela e ó, vou completar aqui duas colunas, ó, duas colunas. A primeira coluna, eu vou calcular o xi, que é o ponto médio da classe. Mas o ponto médio qual classe? De cada uma dessas classes aqui, ó. Tá? Como que eu calculo o ponto médio? Tá? Bom, o ponto médio é a média. Então, eu vou pegar o limite inferior, vou somar com o limite superior e vou dividir por 2. Então, nesse caso, fica 43 mais 44,5 dividido por 2 vai dar 43,75. Passo para a segunda classe, ó. Então, vou fazer 44,5, vou somar com 46 e vou dividir por 2. Então, vai dar 45,25 aqui, ó. Faço com todas as classes, até a última aqui, ó. Então, 50,5 somado com 52, dividido por 2, vai dar 51,25. Então, pronto. Ó. Então, com isso, eu passo a ter o xi, tá? Então, agora eu vou aplicar a fórmula. Ó. A fórmula é xi vezes fi. Então, vou multiplicar. F vezes x. Então, 3 vezes 43,75. Vou criar uma coluna. Vou criar uma coluna aqui, ó, para colocar xi vezes fi, tá vendo? Então, 3 vezes 43,75 vai dar 131,25. 2 vezes 45,25 vai dar 90,50. 4 vezes 46,75 vai dar 187. E assim por diante eu faço com todos. 5 vezes 51,25 vai dar 256,25. Então, somando agora todos esses valores aqui, ó, de x vezes f, eu vou obter 1.209,25. Então, pronto. Então, vou jogar na fórmula aqui, ó. Então, somatório de x vezes f, 1.209,25, dividido pelo somatório de f, que no caso aqui é 25. Ó. Então, isso aqui vai dar 48,37. Observem, duas casas decimais. Por quê? Porque os meus dados aqui, ó, tem uma casa. Olha as classes aqui, ó. Tem uma casa depois da vírgula. Então, aqui eu vou colocar duas. Ok? Então, é isso aí, meninos. Ficamos aí, então, definindo e trabalhando as questões da média aritmética simples. Então, grande abraço a todos aí.